A próxima palestra vai ser do nosso consultor, Geraldo Andrade. Já tem 40 anos aí de experiências em fundação e geotecnia, né? E ele vai trabalhar aqui, expor para vocês sobre modelagem geotécnica e mineração. Boa tarde a todos, um prazer muito grande estar aqui, uma honra estar aqui esse convite da Red 5, que a gente tem desenvolvendo alguns trabalhos juntos, e não é uma propaganda, mas é uma realidade. Eu estou muito feliz em estar desenvolvendo esse trabalho com o pessoal da geotecnia da Red 5, um pessoal muito criterioso e tal. A gente tem feito algumas coisas interessantes juntos, né? Eu tenho desenvolvido meu trabalho profissional, minha área profissional, muito em aterros subsolos de baixa resistência. Sejam solos moles, areias fofas, solos colapsíveis. Então é uma coisa que eu acho que pode ser útil, e a gente tem feito alguns estudos também na área de mineração, tendo já executado alguma coisa nesse sentido. A apresentação, ela vai tratar desses temas aqui: colunas de brita, geodreno com sobrecarga, geodreno a vácuo, esses dois para acelerar o adensamento de solos de baixa, solos saturados, né? Argilas moles, e a gente pode falar em rejeitos saturados também. Nós vamos ver exemplos desse tipo aqui. Compactação dinâmica para solos colapsíveis, Stabtech, que é um tratamento de solo com mistura de cimento em pó, ou outro aglomerante, a gente vai ver isso também, para espessar polpa, espessar rejeito, uma coisa interessante também. Há estudos sobre isso também, para estudos de dam break, né? Para você espessar essa polpa, para que ela não vá tão longe assim. Uso de geossintéticos, injeção química, impregnação de sílica coloidal, em rejeitos saturados também a gente vai ver isso. Jet grouting, colunas de jet grout de grande diâmetro. Na época que o jet grout foi introduzido no Brasil, foi no início da década de 80, eu tive a oportunidade de trabalhar naquela época na Geotécnica, junto com o meu amigo Sérgio Paraíso daqui. Trabalhávamos juntos na Geotécnica, foi quando foi feita a primeira obra de jet grout no Brasil, na barragem de Porto Primavera. Então desde lá a gente tem essa familiaridade com o jet grout. E uma técnica mais recente, que é o DSM, Deep Soil Mix, que é uma coluna de sal-cimento também. Muito bem, iniciando então com a coluna de brita, procedimento executivo da coluna de brita, um equipamento desse porte. Há uma moega aqui, você carrega essa moega com brita, ela sobe, como está aqui, despeja dentro de um tubo tremonha, que é acoplado a um vibrador de alta potência, como um mangote de concreto, mas um vibrador que tem cerca de 30 a 40 centímetros de diâmetro. Ele vai soltando a brita na ponta, né, depois que ele introduziu vibrando esse equipamento, ou eventualmente com pré-furo, como é que está sendo executado na mina do Pico, aqui em Maravilhas 3. A gente está acompanhando essa obra lá, com coluna de brita. Está sendo feito pré-furo, porque tem um aterro muito compactado aqui, só o mangote vibrando não ultrapassa o aterro. Mas enfim, via de regra é introduzindo o mangote por vibração até a ponta onde vai ser executada a estaca, vai soltar a coluna, vai soltando a brita e fazendo a vibração. Essa vibração vai compactando essa brita que é solta aqui na ponta, e a intensidade dessa vibração é monitorada dentro da cabine do operador, onde ele tem um gráfico de amperagem lá. A hora que atinge determinada amperagem, ele considera que a brita está vibrada, está compactada na intensidade que necessita, para justamente, eu estou apertando errado aqui, deixa eu apertar o laser. A ideia é você introduzir um determinado volume, e o solo nas imediações da coluna, ou se trata de uma argila mole, a ideia é adensar essa argila com a introdução dessa brita. E essa coluna de brita também serve como um dreno temporário, né, de água. Quer dizer que você vai adensando, a água sobe pela coluna e vai adensando essa argila mole. No caso de areias fofas, você vai compactando essa areia com a introdução da brita. Muito bem, vou passar aqui. O tipo de equipamento é esse, está esquematizado lá. Aqui nós temos a moega que leva a brita a ser despejada
no tubo tremônio. Utilizações para estruturação de solos de baixa resistência, para aplicação de aterro, estabilização de aterro, né? Pode ser solução parcial também, como é o caso aqui, é que você teria o terreno em condições de suporte do aterro, e aqui não, né? Essa aqui é a obra de Lâmina do Pico, lá em Maravilhas 3, onde está sendo executado as colunas de brita. No caso específico, está sendo feito pré-furo com trado de hélice contínua, para ultrapassar esse aterro bem compacto que tem na superfície, e vai até cerca de 20 metros de profundidade, onde depois entra o equipamento executando a coluna de brita. Aqui é outra visão, o equipamento pré-furo e o equipamento de coluna de brita que é abastecido pela retro. Outra solução são soluções de adensamento, acelerar o adensamento de solo mole com o uso de geodreno. Geodreno sobrecarga é uma solução tradicional, onde o geodreno fita é cravado, logo após ter sido executado um aterro de conquista para a circulação dos equipamentos, para dar segurança, né? E o geodreno é cravado numa velocidade muito grande, você crava algo em torno de 4 a 6 mil metros lineares de geodreno por dia, por equipamento. Por dia, no turno de 8 horas, 8 a 10 horas. Aqui o tipo de equipamento utilizado hoje, mais moderno, é esse, é uma escavadeira do porte de uma CAT 320, uma torre de cravação. Dentro dessa torre vai o mandril, justamente que crava o geodreno. Aqui já tem o geodreno cravado, e é comum acontecer isso, alguma água já começar a brotar na superfície, porque quando o geodreno ultrapassa lentes de areia que tem na camada de argila mole, essa água pressurizada nas lentes de areia acaba aflorando na superfície durante o tempo. Essa é a solução tradicional. Após você cravar o geodreno, você vai alteando o aterro e a água vai saindo da área carregada, encontra logo o geodreno, sobe pelo geodreno e sai pelo colchão drenante que você executou antes da subida do aterro. Aqui uma visão de uma obra interessante. Essa obra aqui é uma subestação ali em Santa Catarina. Essa subestação é antiga, não foi feito nada para cuidar do problema do adensamento solo mole, então eles vivem com patologias aqui onde o aterro vai recalcando e todo equipamento elétrico instalado aqui está sob fundação profunda. Então você vê recalques diferenciais entre o aterro e as estruturas rígidas, né? Então tem que fazer manutenção o tempo todo. E a manutenção é complementar o aterro, que gera mais carga, que vai adensar mais ainda. Então isso não tem fim. E toda essa outra subestação foi feita com geodreno e aceleração do adensamento. Aqui, a hora que estabilizar na cota final, não haverá mais deformações, como é o que ocorre aqui. E foi estudado também esforços horizontais devido ao adensamento, poderia dar aquele efeito do Tchabotaryov aqui nas estacas da subestação existente. Então, teve algumas providências que foram tomadas aqui justamente para evitar atingir as estacas existentes, né? O adensamento. Outra obra também em Santa Catarina, outra grande subestação lá em Itajaí. Aqui a visão dos equipamentos cravando, os geodreno, e depois vai subir. Põe um colchão drenante, uma areia com permeabilidade importante aqui, para que a água que vem do geodreno saia rápido da área carregada. Eu estou apresentando essas soluções aqui porque há solução em reservatórios de rejeito também, com uso de geodreno, a gente vai chegar lá. Geodreno a vácuo. Geodreno a vácuo é uma solução interessante porque você conecta todos os geodrenos cravados num sistema de vácuo. E o vácuo executado na altura da cota do mar representa, em termos de adensamento, como se fosse um aterro de 4 metros de altura. Então você acelera o adensamento com o vácuo como se tivesse colocado 4 metros de altura de aterro sem carga. Eu chamo de aterro virtual, de carga virtual, ou de aterro virtual. Então você pode aplicar a altura limite do aterro sem romper o solo mole e mais a carga de vácuo simultaneamente. Então você ganha prazo violentamente e elimina o colchão drenante. Então o geodreno é montado desta forma. O geodreno tem outro formato, é um geodreno cilíndrico que é conectado a uma tubulação toda que vai no equipamento de vácuo. A emenda entre
entre o geodreno em si e essa tubulação é feita abaixo do menor nível d'água, para que não entre ar no sistema e você tenha algum problema no vácuo. Aqui todos os geodrenos cravados e conectados. Cada geodreno é conectado nessa tubulação e vai até o conjunto de vácuo. Você vai executar o aterro em cima dessas conexões que serão perdidas. Então, é trocado o colchão drenante por essas conexões todas, essa tubulação. Então, como é que funciona? Aqui nós temos um conjunto de vácuo e aqui nós temos um manifold, são 10 entradas, tem um manifold. Aqui você tem um vacômetro que controla a eficiência do vácuo e cada linha dessa aqui cuida de 50 drenos. Portanto, um conjunto de vácuo desse cuida de 500 drenos, geodrenos cravados. Se você tem algum problema em alguma conexão depois do aterro executado, no liga e desliga aqui dessas conexões, você consegue identificar qual é a linha onde está o dano. Você não vai escavar de novo o seu aterro feito para identificar o problema. Então você identifica qual é a linha. Daí você desconecta a linha do sistema de vácuo e, em função dos outros geodrenos atuando no vácuo, essa própria linha começa também a drenar praticamente na mesma eficiência, não há prejuízo do problema. Aqui é o sistema de execução, onde você tem todas as linhas chegando no sistema de vácuo, por baixo do aterro, que é feito um aterro cuidadoso inicialmente, em cima das conexões, depois se sobe o aterro. No caso aqui, tinha também uma geogrelha para auxiliar na distribuição das tensões desse aterro sobre o solo mole. Isso aqui era uma obra que foi executada no México, né? Aqui essa obra é interessante porque toda essa área aqui de trás já foi cravado geodreno, foi feito a 12 e o aterro subiu. E aqui você tem os conjuntos de vácuo estacionados, drenando todos os drenos que estão cravados nessa área. Aqui é uma nova área, onde você tem o equipamento de cravação cravando os novos geodrenos. E a hora que terminar o adensamento dessa área, esses conjuntos de vácuo vêm para esse canto aqui para drenar toda essa área aqui dos geodrenos cravados e conectados. Esse aqui é uma coisa interessante. Se você tiver uma área, por exemplo, conhecida de 50 por 50 e durante um mês recalcar 50 centímetros, você tem um volume que recalcou. O volume que recalcou é exatamente igual ao volume de água que você tirou desse procedimento. Então isso é um controle na execução do geodreno naval. Aqui é o sistema de montagem, onde você tem os geodrenos já cortados no tamanho antes de iniciar a obra de geodreno naval. É importante dizer isso. É feito um sistema, uma sondagem expedita com barramina. Você crava a ferramenta do geodreno em toda a área, numa malha apertada, medindo a espessura do solo mole que você tem ali. Aí você corta e você prepara o geodreno e tem que saber qual é a menor cota do nível d'água também. Aí você prepara o geodreno numa bancada, o trecho drenante, como está aqui, o trecho drenante aqui e o trecho das mangueiras que está em cima. Essa emenda tem que ficar abaixo do nível d'água. Que a emenda, que é feito muito rápido, com termofusão, e feito isso, isso vai para o campo para ser cravado. E aqui o aterro cuidadoso sendo executado sobre as conexões, e depois você sobe o aterro. Até hoje não tivemos nenhum problema de dano em alguma conexão, né? Em função de um aterro cuidadoso feito dessa forma. Só os primeiros 30 a 40 centímetros que é importante. Isso aqui é um aterro de teste, um aterro de prova, onde cada cor dessa aqui representa 500 drenos. Esse aterro tinha 70 por 50 metros. Isso aqui é no Aeroporto Internacional da Cidade do México. Eram, portanto, 6 bombas de vácuo conectadas aqui. E depois de adensado, nós temos aqui as curvas de iso-recalque. Evidentemente, os recalques maiores foram nessa região, onde você tem drenos instalados no entorno, né? Aqui na periferia você tinha, do lado de cá não tinha geodreno, só dentro do aterro. Aqui estavam instalados os conjuntos de vácuo, não é? E aqui, esse meio aqui recalcou 2 metros em 6 meses. E aqui na periferia 1,85 m. Esse aqui é a comparação entre geodreno com sobrecarga, que demorou, aqui está com 1 ano, mas se você vier até aqui onde tinha que recalcar 2 metros,
daria 14 meses mais ou menos aqui. E o geodreno a vácuo recalcou em 6 meses os mesmos 2 metros, sem uso de aterro sobrecarga. A ferramenta que crava o geodreno cilíndrico, chamado Star Drain, é essa ferramenta, e essa outra ferramenta é a que crava o geodreno fita tradicional, né? Então a gente pode, existe um efeito de smear, que é o efeito de amolgamento, em função da cravação do geodreno. Amolgamento, você perturba toda a orientação do solo mole e drena menos, ela fica menos permeável à argila. Isso também acontece em alguns casos em rejeito saturado. E agora eu vou apresentar aqui um caso onde, isso aqui é um estudo que está sendo feito, e esse serviço deve sair, é um esqueminha aqui, não é? Mas só para a gente ter uma ideia, o Star Drain é esse dreno cilíndrico aqui, aonde será que num reservatório de 60 metros de profundidade, os primeiros 15 metros serão adensados para viabilizar a aplicação de uma pilha sobre esse rejeito, né? Essa pilha vai ser feita ao longo de 15 a 20 anos, em camadas lembrar aqui, de 30 em 30 centímetros. E vai ser operado com geodreno a vácuo, eliminando todo o colchão drenante. É uma área 600 mil metros quadrados, então com esse sistema está viabilizando, essa solução está viabilizando a aplicação da pilha sobre o reservatório de rejeito. Compactação dinâmica é uma técnica que aqui no Brasil não tem nenhuma obra feita, mas em breve teremos essa obra. A gente está dando apoio aí para apoio de consultoria para viabilizar essa solução numa região muito extensa, a execução de uma ferrovia de solos colapsíveis. Solos colapsíveis, eles não têm nível d'água, e quando você inunda esse solo, quando você chove, ele está submetido a um carregamento, ele colapsa. E normalmente o colapso é abrupto, não é? Então a gente tem que tomar as providências antes. Tenho me envolvido aí em alguns projetos de galpões em áreas colapsíveis, e essa solução de compactação dinâmica parece que é alguma coisa muito interessante de ser utilizada. Eu participei, alguns anos atrás, de uma tentativa de utilizar isso no estaleiro Paraguaçu, na Bahia, onde a ideia era fazer compactação dinâmica. Fizemos alguns testes e, de fato, é uma técnica muito interessante e funciona. A gente quebra a cimentação entre os grãos, compactando, e você ganha condição de suporte sem que haja colapso após chuvas, portanto, após as inundações desse solo. A ideia é você, quando utilizando, você tem solos colapsíveis arenosos e argilosos. Você tem coesivos, portanto, argilosos e arenosos. Nos casos do solo, a maioria dos solos colapsíveis do Brasil são solos granulares. A ideia é com um efeito de compactação, você aproximar os grãos e eliminar o problema da colapsibilidade. No caso de solos argilosos, é comum você trabalhar com a introdução de um agregado, de um material granular, de britas, por exemplo, você ir executando a compactação dinâmica, introduzindo brita para adensar esse material, para quebrar a estrutura dele e compactar. Muito bem. A ideia, você tem esse tipo de equipamento, que foram os testes utilizados lá no estaleiro Paraguaçu. Você levanta um peso desse de 20 toneladas a 20 metros de altura e solta em queda livre, de maneira que os golpes vão compactando esse solo colapsível. E outro equipamento que é mais moderno, um equipamento desse tipo, é um martelo tipo Yuntan, acoplado numa escavadeira, uma caixa 320, uma 330, e você vai dando golpes, gerando a compactação desse solo. O efeito justamente dos bulbos de compactação é dessa maneira. Esse equipamento atinge de cerca de 5 a 6 metros de profundidade. Se você trabalhar com martelos mais pesados, isso pode ser até mais profundo. E no caso de equipamentos maiores, você atinge maiores profundidades. Há uma outra alternativa também,
que eu também não estou apresentando aqui, mas que é a vibrocompactação. Aquele equipamento que executa a coluna de brita, você descer com o mangote na areia fofa e ir compactando esta areia com essa vibrocompactação naquele mangote, naquele vibrador da coluna de brita. Você tem, isso tudo é monitorado, pode ser monitorado através de amperagem também, traduzida dos golpes que você dá, da resposta que o solo dá e é registrado na cabine. Então você vai saber que grau de compactação você vai atingir na medida que você vai dando os golpes. Evidentemente que isso aqui tudo é recomposto depois e compactado para subir o aterro. Essa é uma solução interessante, que é a estabilização de massa. Um equipamento que foi desenvolvido na Finlândia, onde você mistura cimento em pó bombeado por ar comprimido, que são 2 tanques pressurizados, cada tanque tem 3 toneladas. Normalmente é cimento que se faz isso, pode ser feito com cal ou outro aglomerante, algum produto químico. No caso, foi feito um estudo muito interessante de dam break para espessamento de polpa, usando um produto químico em pó, misturando com a polpa local e você espessando esse rejeito dentro do reservatório para que passe no estudo do dam break. Então, qual é a solução aqui no caso? Você tem um solo mole, você está estabilizando aqui hoje, esse aqui você estabilizou no dia anterior, esse aqui já é um solo estabilizado. Consumo de cimento da ordem de 100 a 200 kg metro cúbico. Como é que está aí? Estamos com 15 minutos. Então tem que acelerar. Então, só para a gente ter uma ideia como é que funciona, são obras executadas, né, na CSA do Rio de Janeiro, na Petrobras, em Suzano. Isso aqui era uma região de solo contaminado, e aqui o equipamento ele trabalhando. Só para a gente ter uma ideia rapidinho, nós temos esse braço hidráulico mecânico acoplado na escavadeira, essas bolhas estão saindo aqui, ar comprimido, com um pouco de cimento que sai em cima, né? Ele está fazendo a mistura lá embaixo do material. Isso aqui é uma DMC, um depósito de material contaminado, numa área portuária, onde está fazendo a estabilização justamente para depois usar essa área para depósito de container, para a gente ter uma ideia. Você veja, eu estou filmando aqui 9 horas da manhã, das 7h30 até as 9 ele estabilizou essa faixa de 4 metros de largura. Logo em seguida ele vai estendendo o geossintético aqui, não tecido, e fazendo aterro já, em cima do material pré-estabilizado, recentemente estabilizado. Aqui, ó, por exemplo, nessa faixa aqui, desde aquele ponto já tem um bidim sendo estendido aqui, o aterro vai sendo depositado em cima, e hoje ele está trabalhando nessa posição, amanhã ele já vai trabalhar aqui, estabilizando aqui na frente. Tá? Muito bem. Essa é uma outra solução de injeções químicas, onde nós temos dois produtos fluidos, como a água, viscosidade, densidade e fluidez da água. Assim que os dois produtos são misturados, eles desenvolvem uma reação de geleificação, se torna um gel. E isso pode ser dosado em segundos, minutos e horas. E eles são injetados através de uma haste dupla. Então você faz injeção simultânea, uma haste dentro da outra. Produto A vai dentro da haste interna, produto B entre a haste interna e a haste externa, no espaço anelar. Os dois fluidos se encontram na saída e você pode, injetando uma pressão levemente acima do gama-H que você está injetando, da profundidade que você está injetando, você vai expulsando a água intersticial do material, desde que seja permeável, materiais granulares. Isso aqui já foi feito em rejeito também, em Tabira, numa barragem lá, no rejeito, e você elimina, você trava o problema de liquefação quando você injeta. Isso aqui é uma tecnologia japonesa. Os japoneses têm sismos todos os dias, tem terremoto todos os dias. Isso gera diversos problemas lá de ruptura de estruturas portuárias implantadas em areias que se liquefazem. E eles injetam esse produto para eliminar o problema da liquefação. Nós vamos dar uma olhada como é que ele funciona. Aqui, isso aqui é uma obra no metrô do Rio de Janeiro, onde houve uma abertura entre lamelas de diafragma e estava vindo material com água. Notem aqui, ó,
vai começar a aparecer o gel. E o gel comatou todo o fluxo d'água da infiltração e vedou o fluxo d'água, não é? Como pode ser observado. Os dois fluidos, um operador fica aqui dentro, lá a 25 metros de profundidade. Quando ele vê que o produto começou a sair, junto com a água, nesse aspecto leitoso, ele avisa lá em cima, ó, começou a sair o produto químico aqui. Então ele já muda a dosagem de maneira que dê reação em segundos. E ele vai se tornando gel ao longo do fluxo da água e comata o fluxo da água. É muito utilizado também em barragens para eliminar piping, tá? Muito bem. E você fazendo a impregnação de rejeitos com esse material, desde que tenha alguma permeabilidade, 10 a menos 2, 10 a menos 3, talvez até mais 10 a menos 4 centímetros por segundo, você consegue fazer injeção. Eu estou dizendo isso porque já foi feito e funcionou, impregnou. O rejeito que tinha 0 de coesão passou, depois de impregnado com esse material, passou a ter 100 kPa de coesão. Tá? Isso medido em laboratório, evidentemente, né? Aqui, uma ideia de como funciona. Esse aqui é um túnel, onde metade do túnel não foi tratado com esse produto, e a outra metade sim. Uma areia siltosa, onde foi injetado, então tem até escavação negativa, e você chega a ter uma coesão temporária da areia, permitindo você trabalhar no material. Esse é um acidente no Rio de Janeiro, na Barão da Torre, em Ipanema, onde o shield vinha andando da direita para a esquerda, a 30 metros de profundidade, saindo da rocha e entrando na areia. Precisava fazer um pit stop aqui do shield para trocar a ferramenta de escavação. E quando ele saiu da rocha e entrou na areia, houve uma entrada de material. Esse aqui é o corte longitudinal, esse aqui é a planta. Ele vindo aqui na rocha, que é o horizonte rochoso. E aqui já tinha um tratamento de jet grouting denso, muito denso, com alto teor de cimento. Justamente para criar uma zona de transição e a ferramenta sair da rocha. E o TBM, o shield, sair da rocha e entrar na areia tratada, para trocar a ferramenta nessa posição. Mas quando ele estava saindo da rocha, o contato do jet grouting com a rocha não teve falhas e entrou água carregando o material e abriu aquelas duas crateras aqui, ó, né, que a gente pode ver aqui nos únicos dois prédios que estavam recuados na Barão da Torre. Se fosse um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, teríamos tido notícias interessantes que não eram muito boas, né, dos prédios, porque todos esses prédios aqui, a areia é muito compacta e a fundação direta, são fundações diretas. Então, imagina causar uma situação dessa num prédio desse daqui. Mas esses dois prédios, felizmente, estavam recuados 5 metros. Então, parece que escolheu, né, o local onde podia romper. E foi feita injeção de cóleo, sílica coloidal, essa injeção química, nessa areia, impregnando toda a areia, especialmente no contato do jet grouting com a rocha, para possibilitar a retomada do shield. Então aqui nós estamos dentro do shield, olhando a areia impregnada com a sílica coloidal, e aqui o contato da rocha, do jet grouting com a rocha, as fraturas todas impregnadas com esse produto, essa sílica coloidal, impedindo o fluxo d'água. Uso de geotêxteis são soluções muito interessantes, onde você trabalha, isso aqui já fizemos também na área de mineração, bombeando rejeito saturado para dentro desses bags, geotubos, onde o geotêxtil que configura esse geotubo, ele é um filtro. Você bombeia todo o material saturado aqui dentro e a água sai e o material fica retido dentro desses geotubos, que serve inclusive para aumentar a segurança de diques, etc. Você aplicar eles no pé dos diques, aumentando a estabilidade global dos diques, né? O rejeito, depois do rejeito ressecado ou dessecado dentro dos bags, tem esse aspecto aqui, onde a água saiu e ficou só o solo, os grãos, né? Jet grouting de grande diâmetro, a gente conhece jet grouting, provavelmente todos conhecem, colunas de 1,20 m, 1,40 m de diâmetro, mas já há no Brasil colunas de 2,5 m, 3,5 m até, onde a gente pode observar. Então eu contei rapidinho a história do jet grouting aqui, quando a gente teve contato com ela na época de 1981, na barragem de Primavera, quando esse professor aqui na Caniche, inclusive, veio na obra.
e ele veio vestido de samurai mesmo, né? Vestido de samurai para visitar a obra no Porto Primavera. É a obra da CESP, muito interessante. O jet grouting é executado dessa maneira aqui, uma injeção a alta pressão, mas uma coisa que eu preciso desmistificar é o seguinte: essa alta pressão pela qual a cauda é bombeada dentro da haste, não é essa pressão que você está introduzindo no solo, não é, né? A vazão é baixa e o bico injetor da ordem de 2 a 4, 5 milímetros no máximo. Essa pressão interna aqui na haste é 350 bar, mas na saída aqui, a pressão maior que você está introduzindo é a dificuldade que a lama de refluxo. Isso aqui é um material todo preenchido, com os vazios todo preenchido, com a água e solo. Você começa a injetar um volume a mais, há um refluxo que vem à superfície, uma lama rica em cimento. E a dificuldade dessa lama de subir aqui e sair na superfície é a pressão que você está gerando no solo. Portanto, é uma pressão baixa que você está gerando no solo, não é uma pressão de 350 bar. Isso é importante entender. Bem, vou avançar. Aqui é o jato de calda de cimento. E hoje, os parâmetros que você define antes de trabalhar injetar a coluna, pressão da bomba, tempo de subida da haste, rotação da haste, densidade da cauda, pressão do ar comprimido, diâmetro do bico injetor. São parâmetros que interferem no diâmetro e resistência da coluna. Aqui a gente tem uma visão de colunas de grande diâmetro, que hoje são viáveis aqui no Brasil. E, por último, o Deep Soil Mix, que é uma coluna de solo cimento também, executada com essa ferramenta que faz a mistura mecânica a baixíssimas pressões. Você injeta calda de cimento aqui na ponta, em vários pontos sai o bico injetor para onde sai a calda. E essa ferramenta, como que fosse uma batedeira, vai fazendo a mistura no solo mole com a calda de cimento que você está injetando. É utilizado para estruturar base de solos moles, algumas barragens que estão sendo descomissionadas ou descaracterizadas, e tem uma fase de transição da descaracterização da barragem, onde você tem que executar diques provisórios dentro do rejeito. Então, soluções com essa tecnologia do DSM. O equipamento do DSM é Sport, equipamento de 50 a 60 toneladas, que é executado. Então, é um pouco estranho você trabalhar com equipamento de 50 a 60 toneladas em cima do material de baixa resistência. Então, você tem que criar uma plataforma de suporte e, muitas vezes, o Stabtech, aquela outra tecnologia que a gente apresentou, pode criar uma pista temporária para você utilizar o equipamento sob o rejeito tratado e circular com esse equipamento, podendo executar essas colunas. Então, era isso que eu queria apresentar a vocês. Estou à disposição, se quiserem. Pois não, Sérgio. Qual é a máxima espessura de solo mole que você pode tratar através do sistema Stabtech? A maior espessura é 6 metros abaixo do nível d'água. É o máximo? É, máximo. Se você tem, por exemplo, 7 metros, mas a água está a 1 metro, você retira aquele primeiro metro que está acima do nível d'água, trabalha no seco e com o equipamento você vai até 6 metros abaixo do nível d'água. Vai depender muito da haste da máquina. Sim, que trabalha para você poder injetar. Alcançar e injetar. Com a alta pressão já comprimida. Isso aí. Tá. Agora tem uma segunda pergunta. É sobre a compactação dinâmica. Você sabe muito bem, a compactação dinâmica vem do professor Menard, na França, que desenvolveu a compactação dinâmica e desenvolveu o pressiômetro de Menard, exatamente para avaliar essas condições de compactação através da compactação dinâmica. E a definição de altura de queda e peso, a definição da altura de queda e peso do martelo é em função da eficiência que você precisa, ou seja, da energia potencial disponível para você criar aquelas cratelas, que são células, que você vai compactando. E existe alguma relação, algum critério técnico para se definir, olha, eu preciso de uma energia de compactação de tanto, então vou ter que trabalhar com um guindaste para tantas toneladas, com altura de queda e um peso de martelo de tanto.
Eu sei que a compactação dinâmica você precisa de grande peso, 20, 30, 40, 50, 60 toneladas, né? Até em função do tipo do solo que você quer consolidar, né? Então, queria que você comentasse isso que eu estou dizendo, né? Na verdade é uma pergunta, queria que você comentasse. Existe tanto a Menar quanto a Cofra. A Menar hoje é da Soletange, né? E a Cofra é uma outra empresa. A Cofra é uma empresa holandesa, a Menar é uma empresa francesa. As duas disponibilizam tabelas com essa correlação entre peso de martelo e altura de queda para gerar determinada energia. Então hoje você tem essa informação disponível para que possa ser executado e atingir o objetivo. Tá? Perfeito. Acho que é isso. Boa tarde. Com relação ao polímero, né, aquela química que você coloca para fazer o tamponamento, ele tem um tempo de degradação? Durante quanto tempo ele funciona? Ou se ele tem um tempo determinado? Ele não é biodegradável, não é. Ele dura o resto da vida. Você injetou lá e nunca mais sai de lá. Ele não degrada? Não degrada. Mesmo em dele. matéria orgânica, ele não degrada. Ele tem limitação em termos de pH, com pH mais ácido, mais alcalino, ele tem mais ou menos eficiência? Ele tem. Se você trabalhar num pH muito baixo, você pode ter uma eficiência pior dele. Então é importante saber o pH, né? Antecipadamente saber qual é o pH para você não afetar nessa formação do gel. Imagino assim que se for feito algum tipo de tratamento com a utilização de cimento, onde o pH normalmente vai subir, né? E se tiver alguma falha, eu não posso usar esse tipo de produto. Não, veja, você pode usar, mas a dosagem é diferente, né? A dosagem muda, sabe, de um produto em relação ao outro. São dois produtos que você ingere. Você faz uma dosagem diferenciada quando você tem essa informação antecipada. Agora mesmo está para começar uma obra em Parauapebas, um shaft da Vale, descarga de carvão e enxofre, aonde foi feito há 10 anos atrás com parede de diafragma. As paredes de diafragma, a junta não ficou muito bem feita, começou a entrar água com o material. É um shaft que está a 180 metros do rio e começa a entrar água carregando o material, começa a descalçar toda a periferia do shaft. Então fizeram o jet grout, só que executaram o jet grout com esse fluxo d'água acontecendo. Então não adiantou nada, porque os caminhos permaneceram, então continuou drenando, continuou infiltrando essa água carregando o material. E agora vai ser injetado calda de cimento para reconfinar o shaft em bulbos, né? Com aquela função de compaction grout, justamente para você reconfinar a estrutura do shaft, e na sequência vai ser executado esse produto para impermeabilizar a periferia do shaft, a partir do solo mesmo. Geraldo, explorar a sua experiência, né? Dentro desses tratamentos que você colocou para acelerar os recalques dos solos moles, pergunto, o sistema de dreno a vácuo é o sistema mais eficiente para você acelerar o recalque por adensamento unidimensional, quer dizer, os recalques primários, em relação àqueles outros métodos que você nos mostrou aqui? Sim, quando você trabalha com o geodreno a vácuo, como é possível você trabalhar simulando um aterro de 4 metros sem efetivamente aplicar uma carga, você pode ligar o vácuo e colocar junto com o vácuo a altura crítica de aterro que aquele solo suporta, efetivamente suporta. Então, por exemplo, se você analisando um solo mole e vê que o SU daquele solo da ordem de 10, 15 kPa, e você então entende que mais do que 1,5 metro ou 2 metros de aterro você não pode pôr porque vai romper, então você liga o vácuo. A hora que você liga é como se eu colocasse um piscar de olhos 4 metros de aterro.
e põe mais a altura crítica, mais 2 metros de AT é o que ele suporta. Então, para efeito de adensamento, você vai começar na data zero com 6 metros de AT. E na solução tradicional, você só poderia colocar 2 metros de AT. Você acelera muito mais. Acelera muito mais rápido o adensamento. Né? E, em termos de custo, é importante mencionar que você elimina do colchão drenante areia com permeabilidade 10 a menos 2 centímetros por segundo. É um material muito caro, né? Um material muito nobre, muito caro. E é difícil você ter próximo às obras esse material disponível. Então o DMT dela é muito alto e tal. Você tem que trabalhar, trabalhando com vácuo, você elimina o colchão drenante e, via de regra, é comum o geodrenavaco ficar mais interessante em termos de custo do que as soluções tradicionais. Mais uma aí. Vou aproveitar a experiência também. Você já fez um dreno a vácuo, mas usando o dreno fibroquímico convencional, fita, e uma geomembrana ancorada com uma sobrecarga para promover esse adensamento? Essa é a solução Menar, né? Isso. É a solução Menar, onde você... e a maior área que é possível fazer é uma área de 60 por 60, onde você crava o geodreno fita, e eles são conectados a um colchão drenante que é hermeticamente fechado, e você induz o vácuo dentro do colchão drenante para você acelerar o adensamento por vácuo nesse sistema. Quando a gente desenvolveu essa solução de geodreno a vácuo, e essa solução é dreno a dreno, diferente da solução Menar, eu entendi que era uma solução mais versátil e mais direta. Então, eu não fiz essa da Menar por opção mesmo. Depois de estudar essa solução, optei por fazer a solução dreno a vácuo, que é uma solução da Cofra, justamente a empresa holandesa que usa essa técnica no dreno a dreno. Mas a Cofra usa o geodreno fita mesmo, conectado no vácuo. E a gente desenvolveu esse dreno Star Drain, que é esse dreno cilíndrico, e inclusive esse dreno aqui ele tem uma vida útil maior. Há um dreno desse hoje em operação dentro do laboratório de uma mineradora, já operando e drenando o material há 3 anos. E na mesma época foi instalado um dreno fita para ver a eficiência. Depois de 1 ano e alguns meses, o dreno fita comatou e não drena mais nada. E o Star Drain, esse dreno cilíndrico, continua drenando em toda a eficiência ainda hoje, sem comatar. Tá? A pergunta era, na verdade, para saber a eficiência entre um método e outro. Existem estudos sobre isso, onde comparam o dreno com a manta, com a geomembrana, e o dreno a dreno, a solução dreno a dreno. Os dois têm desempenho igual. Inclusive, lá no aeroporto do México, foi feito uma teoria de prova com a geomembrana, teoria de prova com o dreno a dreno. E a solução que venceu foi a solução dreno a dreno mesmo. Tá? Tenho 2 perguntas rápidas aqui. Com relação a fluxo de água, no caso do polímero, a gente utiliza o polímero para estancar o fluxo de água. Mas a gente não estaria gerando um problema para montante? Isso tanto para estruturas como barragens, tanto quanto para contenções. A gente teria talvez um acesso a uma poropressão mais elevada ou um empuxo de água na contenção? Sim, eu acho que é assim, você precisa avaliar a situação da seguinte maneira. Você pode permitir um fluxo de água desde que ela não carregue os materiais. Né? Se for um fluxo de água e está carreando o material, isso é danoso para a sua estrutura. Esse problema você resolve desse jeito, você estanca o fluxo d'água. Agora você precisaria pensar numa solução a mais, de maneira que a água continuasse tendo o fluxo dela, porém água limpa. Então tem que ser uma solução casada, que tem que ser analisada. Isso eu estou falando assim muito superficialmente, né, claro, mas é mais ou menos isso. Aí dentro da linha de fluxos também, quando a gente pensa na técnica do DSM para reforçar ou melhorar a capacidade de suporte de algum solo, a gente vai de encontro a esse fator de novo, que é o fluxo de água, que você pode estar estancando ali
para uma fundação de uma estrutura, por exemplo. Aí, utilizando da prática do senhor, da experiência do senhor, você já vivenciou em algum momento que você teve que conciliar um sistema de drenagem com o DSM? Como que foi isso? Eu não vou me ater apenas ao DSM. Imagina várias intervenções sendo feitas a jusante para suportar uma segunda fase de alteamento do dique, onde o fluxo de água natural você tem que manter, porque numa barragem você tem que manter esse fluxo de água. Você não pode impedir esse fluxo de água. Então estamos em discussão, porque a quantidade de intervenção que está sendo feita a jusante é tão grande que o fluxo de água original vai ser alterado. Então, um novo estudo hidrológico vai ser feito dentro desse contexto dessa barragem, que é uma barragem que eu não vou dizer qual é, mas que está sendo construída agora, e essa discussão é uma discussão que está em pauta. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito de como que é a questão da fase de desenvolvimento de projeto para essa solução dos geodrenos com relação à necessidade de ensaios, testes, ensaios de campo, né? Porque a gente tem que alimentar o projeto eventualmente do qual parâmetro, qual melhoria de parâmetro você vai trazer com aquele sistema, né? Certo. Então, normalmente a gente trabalha com um plano de investigação adequado para o caso, né? Você tem que fazer sondagem de percussão, que é básico, eventualmente extração de algumas amostras, se possível indeformadas, para ensaios de laboratório, ensaios de adensamento, para você tirar alguns parâmetros importantes, e CPTU e VN-teste. Isso são fundamentais, são ensaios fundamentais para você coletar dados e definir os parâmetros geotécnicos de dimensionamento. Você precisa saber, basicamente, no caso de aceleração de adensamento, você precisa saber qual é a resistência ao cisalhamento do solo não drenado e precisa saber qual é a permeabilidade desse material, CV e CH, porque você entra na equação de adensamento de Terzaghi, você consegue verificar qual é o tempo de caminhamento da água dentro através dos interstícios do solo, quando esse solo for submetido a um carregamento. Aí você vai definir o espaçamento entre os geodrenos, qual é o tempo que você tem para adensamento. Então, o espaçamento do geodreno é em função desse tempo que você dispõe para acelerar o adensamento da sua obra, né? E definir as alturas críticas de aterro. Entre cada altura crítica de aterro que você vai aplicando, você tem que aguardar o tempo de adensamento para ganhar a SU, a resistência ao cisalhamento do solo não drenado, e poder ir alteando o seu aterro até a cota final. E além disso, durante a obra, você tem que instalar um plano de instrumentação geotécnica, placa de recalque, basicamente é isso, placa de recalque, piezômetro e por argilas moles, como você precisa de respostas rápidas, eu recomendo piezômetro elétrico de corda vibrante e inclinômetros, para ver se não vai romper ou não nas bordas do aterro. Basicamente é isso, em linhas gerais. E a profundidade que você pode atuar com esse geodreno, você falou de 15 metros? No caso aquele exemplo que eu dei foi 15 metros. Você adensando aquele topo do reservatório em 15 metros, seria suficiente para suportar aquela pilha que vai ser feita sobre o reservatório. No caso que eu A profundidade máxima dele seria 15 metros? Não, a profundidade máxima dele, por exemplo, no México eu fiz com 30 metros. Com geodreno? Com geodreno. Geodreno de 30 metros. Tá? Lá em Santos, no porto da Ingeport, cravamos geodreno com 38 metros. Mas é um equipamento absurdo o tamanho dele. E você acha que é possível fazer a cravação dele se tiver em cima alguma camada, tipo, de uma pilha, alguma coisa assim, que tenha material mais resistente? Aí você vai ter que fazer pré-furo, né? Se essa camada mais resistente for granular, você pode instalar na ponta da ferramenta jato d'água. Então, com o jato d'água você passa essa camada mais resistente, desliga o jato d'água e faz a cravação normal. Né? Obrigado. Obrigado, Geraldo.